View e o Power Maps. Então, nós temos 3 opções de arquivos que vocês podem carregar aí, dependendo qual é a máquina de vocês aí. Se vocês têm uma Ferrari aí, então, por favor, abram um arquivo Excel 24 de julho, que é giga enorme. Caso vocês tenham um carrinho um pouquinho menor aí, tá? É o Excel 24 de julho pequeno, tá? E caso vocês tenham uma bicicletinha aí, vocês põem 24 de julho, 1000 linhas, tá? É porque o que acontece, como o número de linhas é muito grande, ele pode ser que trave a sua máquina aí. Então, conforme aí a potência do seu motor, vocês vão trabalhar aí. Então, se vocês conseguirem carregar o maior, fica mais interessante, mas não tem importância o fato de vocês conseguirem só carregar alguma coisa. Mas o que é que a gente quer mostrar? Que essa ferramenta que a gente está usando, seja Power BI, o Power View e Power Maps, ela permite que você trabalhe com arquivos muito grandes, ao contrário da tabela dinâmica, que é muito limitada e trava com arquivos grandes. Power Pivot e Power Map e Power View não travam. Então, essa é a grande diferencial, usar essa ferramenta quando comparado com a tabela dinâmica, ok? Então, a primeira coisa que eu pedi para vocês, se já puderem fazer aí, depois já dando ok, é carregar esse arquivo aí para que a gente possa dar uma olhadinha, tá? Então, embora eu tenha falado que ele é pequeno, ele tem cerca de 9.000, pouquinho menos de 9.000 linhas, tá? Então, ele não é tão pequeno assim, mas ele é bem menor que o outro, que deve ter 60.000 linhas, sei lá o que é. Então, por favor, assim que vocês conseguirem carregar um desses 3 arquivos aí, conforme a potência da sua máquina aí, vocês vão dando ok aí para mim, fazendo favor. Inicialmente eu queria ver com as pessoas que eventualmente não conseguiram instalar, principalmente o Power View, e aí a gente vai tentar ver se a gente pode ajudar um pouquinho aí, de forma mais individualizada, tá? Então eu queria que as pessoas que não conseguiram e quiserem ajuda, eu queria que se manifestasse agora aí. Não conseguiu o Power View. Sara, você pode compartilhar sua tela para a gente dar uma olhadinha? Quem sabe isso pode ser um problema. Então, vamos lá. Gustavo, você tinha mandado um e-mail, não foi? Então vamos lá, Sara, deixa eu ver se eu enxergo aqui. Pessoal, lembrando que para aquelas pessoas que estão visualizando a tela minha, que eu estou transmitindo, se usar o Ctrl mais ou Ctrl menos, você consegue dar um zoom na tela, tá bom? Então vamos lá.
Na hora que você põe suplementos com aí, da IR. Está tudo selecionado, perfeito. Pode dar OK. Agora vamos lá em arquivo, opções, por favor. Agora vamos lá em personalizar faixa de opções. Isso. Do lado direito está escrito Power Pivot lá. Clica o maisinho, lado esquerdo, Power Pivot. O maisinho. Agora clica lá em sem rótulo. A última opção do Power Pivot. Não, clica onde está escrito sem rótulo. Isso. Agora põe novo grupo. Agora renomeie esse novo grupo, é o botãozinho seguinte. Escolhe um íconezinho do seu agrado aí e escreve aí embaixo Power View. Dá OK. Agora deixa isso. Agora do lado esquerdo, dessa janelinha da esquerda, você vai ali em cima, em vez de comandos mais usados, você põe todos. Agora vai lá na letra P, Power View. Agora clica ali no meio adicionar. Agora dá OK. E embaixo. Agora vamos lá no Excel. Vamos lá no Power Pivot, no menu Power Pivot. E aí clica Power View. Não está funcionando? Agora vamos rodar aqueles 3 programinhas e a gente entra lá no site nosso, na disciplina. E entra lá na pasta do Excel fazendo favor. E vamos abaixar aqueles 4 arquivinhos. Pode fechar o Excel aí se quiser, depois você abre. Não precisa salvar nada não. Sim, mas na ordem, tá? O Silverlight.exe é o último, tá bom? Executa aqueles 3 primeiros, né? Que tem final .reg e depois o Silverlight 64, é o por último. Então, pessoal, isso que eu estou fazendo aqui com a Sara, talvez alguns tenham o mesmo problema. O único problema que a gente dá é sempre no Power View. Então, a primeira coisa é para ver se ele está no suplementos com. A segunda coisa é para ver se ele está no menu. E a terceira coisa tem que rodar esses 4 arquivinhos aí. E aí depois você volta aqui no Excel, Sara, para a gente testar, tá bom? Vamos testar, Sara?
A sua tela parece estar parada. Ah, não. Acho que é melhor você fecha o Excel e abre de novo, porque assim pode ser que... Fecha o Excel e abre de novo, pode abrir um em branco mesmo. Então abre em branco, compartilha a tela. Sara, tá por aí? Ah, agora sim. Ok. Vamos lá, em Power Pivot, Power View. Não está executando, né, o Sara? Qual que é a versão do Excel que você tem? Você sabe ou não? Clica lá em arquivos, opções. Não, desculpa, arquivo conta. Arquivo. Então, parece que esse das empresas está desativado, a versão. O que está aparecendo que você talvez esteja com a versão, uma versão do Excel que não seria a versão que tenha isso. Mas depois a gente dá uma olhada, tá bom? Vamos tentar andando e aí depois a gente tenta fazer alguma coisa particular com você para entender um pouquinho mais, tá bom? Pessoal, então normalmente esse é o procedimento que deve ser feito para ativar e infelizmente em função de algumas versões aí a gente não consegue fazer todo esse processo, mas a gente vai tentar aí. E eu instalei na minha, pessoal, 2019, tá? Por 30 dias, aí eu consigo fazer isso aí sem problemas aí, tá? Então, uma das possibilidades, Sara, é você já instalar 2019 direto, tá? Você tem um link lá para baixar, qualquer coisa você pergunta para a Paloma, e aí você abaixa essa última versão que ela está bem mais tranquila na instalação, tá? Mas isso não significa que a gente não tenha que fazer todo esse procedimento. Então, se vocês observarem aqui, pessoal, Opa, deixa eu... Se vocês observarem aí na tela, se vocês observarem na tela, a gente tem um Excel onde tem várias informações, como, por exemplo, data do pedido, data do faturamento, vendedor e valor total. Alguns campos interessantes aí que vocês podem observar com mais calma.
Esse aqui que é o interessante, porque a gente pode colocar num Power Map. Esse aqui sempre é interessante, o valor total. E a gente tem o cliente, tem unidade, são outros campos vendedores que a gente pode fazer. E esse aqui também a gente pode usar aquele gráfico que vai trabalhando com o data aí também. Então, são coisas importantes aí que tem. Mas eu queria que vocês fechassem e abrissem um arquivo Excel em branco, tá? Todo mundo abrindo o Excel em branco. Tá? Por que com o Excel em branco? Porque a gente vai ter que carregar os dados, e eu falei já para você que a gente tem que trabalhar aqui na opção dados, tá? Dados do arquivo, exatamente nessa opção aqui, tá? Então a gente colocou dados primeiro, segundo, obter dados do arquivo e da pasta de trabalho, tá? Então, sempre quando a gente for trabalhar com Power View, Power Pivot, Power Maps, a gente tem que olhar os dados antes para ver se eles estão adequados. E aí carrega na memória do Power Pivot e depois a gente trabalha nas outras ferramentas, seja tabela dinâmica, Power Map e Power View. Se a gente não fizer essa etapa, primeiro, a gente tem um perigo de levar informações, campos errados, ou formatos errados, tá? E segundo, se a gente não carregar na memória, o Power Pivot não vai funcionar. Ok? Pessoal, dúvidas, pergunte, não fique sem, ou escreva aí, ou abra o microfone e tire as dúvidas aí, como a gente faz normalmente na sala de aula, ok? Então eu vou lá, dados, passe de trabalho. Pessoal, eu vou escolher esse pequeno, no meu caso aqui, tá? Hoje, ontem eu tentei começar a carregar o grande, começou a dar umas travadas, então a minha Ferrari não está muito boa aí não, mas o pequeno com certeza funciona. Então, lembra que quando a gente carrega, a gente precisa escolher qual é a planilha, que no caso é vendas. Quando a gente seleciona a planilha as vendas aqui, a gente tem dois caminhos aí a percorrer. Então, selecionei vendas aqui, olhei os dados aqui, né? Tá tudo ok? Então tá. Então, clica transformar dados. Então, seleciono vendas, do lado direito vai aparecer os dados, e aí você clica em transformar dados. Uma vez que você clicou transformar, vai aparecer uma tabela aqui, que na verdade parece com o Excel, mas o Excel está aqui embaixo, olha. Agora, como que eu sei o que é isso aqui? Dá uma olhada aqui, pessoal. Atente para isso aqui. Editor do Power Query. Tá? Então, nós estamos no Power Query. Ah, mas você não falou Power Query. Tem Power Pivot, Power Map, né? E Power View. Então, o Power Query, na verdade, é um editor de todo esse processo, né? Tanto que vai ser usado nesses programas. Então, é uma etapa intermediária desse processo, tá? Então, isso é importante que a gente tenha em mente que a gente está trabalhando em alguma coisa que vai ajudar esse processo aí. Pessoal, alguma dúvida até agora? Vocês estão acompanhando? Perguntem. Todo mundo conseguiu chegar no Power Query? Então, agora, por que é importante a gente chegar nesse Power Query e prestar um pouquinho atenção?
É importante por quê? Porque nesse ponto que a gente vai ver se as formatações estão corretas, tá? Então, por exemplo, eu vou pegar aqui para vocês. Vou colocar aqui um marca-texto só para vocês observarem. Aqui, ó. Pedido está 1, 2, 3. Então, ele é um campo numérico. Já a data de pedido, ela está como um calendário, como se fosse uma datazinha. Tá? Se eu pegar aqui cidade, ele está com ABC. Agora, se eu pegar, vamos andar um pouquinho mais para cá aqui, para que a gente possa dar uma olhada aqui. Tem alguns campos que não é ABC, que não é 1, 2, 3, está escrito 1.2. Então, isso significa que esse é um campo meio diferente aí, tá? Então, esse aqui, esse e esse são campos com um número com casas decimais. Tá? Então, essa etapa, por isso que a gente não carrega a tabela direto, a gente carrega através de dados, para que a gente possa mudar. Ah, Dutra, tudo bem. E se eu quiser mudar, o que, que eu faço? Então, se você selecionar qualquer uma dessas colunas aqui, vocês podem vir aqui em tipo de texto e pode mudar o formato do texto. Tá? Então, o que é importante aí, pessoal? É que vocês façam essa etapa intermediária de tal forma que a gente não tenha erro na próxima. Porque o que a gente vai fazer aqui agora é, nessa opção aqui, é fechar e carregar para, e carregar para a memória do Power Pivot. Se a gente não fizer essa etapa, fechar e carregar para, a gente não consegue trabalhar com Power Pivot. Tá? Então eu vou vir aqui, fechar e carregar para, e aí vai aparecer essa etapa mais importante do processo, pessoal. Por que é a etapa mais importante? Porque ela vai definir se você vai carregar ou não. A gente tem que selecionar o que aqui, pessoal? Apenas criar conexão e adicionar. Pessoal, se vocês não selecionarem essas duas opções, não vai funcionar. A gente não vai conseguir trabalhar. Então eu preciso selecionar essas duas opções e fechar para lá, entendeu? Então eu preciso fazer isso. Quando eu selecionei essas duas opções, como é que eu sei se funcionou? Na hora que eu der OK, aqui do lado direito vai aparecer o número de linhas carregados. Então ele vai mostrar que ele conseguiu carregar na memória o que eu precisava aqui. Então a pergunta que eu faço para vocês aí, apareceu na sua tela aí o número de vendas? Gabriel, então, vamos lá. Então, pessoal, eu vou dados, obter dados do arquivo e pasta do trabalho. Ô Luiz Fernando, se eu estiver indo muito rápido, você dá um grito aí, não deixa eu ir muito rápido não, tá bom? Na pasta de trabalho, eu vou escolher aqui o meu caso pequeno. Se você tiver a Ferrari, você pode 24 de julho, sem problemas. Tá ok. Aí ele vai vir aqui mostrar essa tela, eu vou escolher vendas.
Aí vai aparecer do lado direito aqui os dados, aí você vai clicar em transformar dados. E aí aparece lá em cima um novo Excel, mas esse chama editor do Power Query. A gente checou aqui, viu se os formatos estão adequados, e aí o segredo está aqui, fechar e carregar para. Não pode pôr essa primeira opção. Por que que ele não pode, Luiz Fernando? Porque essa opção que vai permitir carregar para a memória do Power Pivot. Na hora que eu clicar fechar para, eu tenho que escolher apenas criar conexão e adicionar os dados. Se eu não fizer isso, ele não carrega para a memória do Power Pivot. Então, é obrigatório você selecionar essas duas perguntas, tá? E aí depois você clica OK. E aqui tudo bem, Luiz Fernando? Então, uma vez que você fez isso, você clica OK, e aí deve aparecer aqui, deixa eu ver se eu consigo apagar um aqui, senão vai dar problema para mim. Então, todos devem ter aí 8.721 linhas carregadas. Ok? Então, todos devem ter 821. Uma vez que está carregada, significa que está carregada na memória do Power Pivot. Então, nesse momento, a gente já pode ir no Power Pivot e trabalhar o Power Pivot. Então, uma vez que aparece, então é importante aí. Quando que eu posso começar no mexer no Power Pivot? Quando tiver essas linhas carregadas. Ok? Então eu vou lá em Power Pivot, e eu já tenho o Power View aqui, mas isso inicialmente eu vou sempre nesse gerenciar. Tá? Então eu vou clicar aqui no gerenciar, e aí vai aparecer uma nova tela do Excel, tá vendo? O meu Excel está lá atrás, com aquelas linhas carregadas, mas aparece um novo Excel aqui. E qual a diferença desse Excel em relação aos demais? Observe aqui em cima, pessoal. Agora tem a palavra Power Pivot. Lembra? Eu fui no Power Pivot e cliquei em gerenciar. E aparece como se fosse uma nova planilha, e já com realce nos rótulos aí tudo, tá? Mas ela chama Power Pivot. Aquela anterior chamava Power Query. Então a gente está trabalhando aqui agora no Power Pivot, tá? Então, pessoal, agora nós vamos começar a incrementar esse Power Pivot para que ele forneça para a tabela dinâmica novas funções. E quais são essas funções? São as funções DAX, pessoal. O que seriam essas funções DAX? Se vocês olharem lá na sua pasta de Excel, vocês vão achar esse arquivo aqui. Tá? Opa. Então aqui a gente tem várias funções aí, algumas a gente já usou, que é sum, max, minim, tá? Mas se vocês olharem, o número de funções que tem é muito grande. E esse é o diferencial de você usar o tabela dinâmica normal e usar o tabela dinâmica com funções DAX. Ou seja, você está dando uma potência extra à tabela dinâmica. Ou seja, o Power Pivot está ajudando a tabela dinâmica a ser uma melhor tabela. Então, até um tempo atrás, eu considerava que quem não soubesse tabela dinâmica
não sabia Excel. Agora a gente está passando um novo patamar que as pessoas têm que saber trabalhar com Power Pivot, ferramentas de visualização. Ou elas trabalham com Power BI direto, ou trabalham com as ferramentas equivalentes dentro do Excel, que é o Power Pivot, Power View e o Power Map. Agora, a diferencial em trabalhar com isso e não trabalhar com tabela dinâmica direto são dois. O número de funções que você pode incorporar à tabela dinâmica é muito grande e muito poderosa. E segundo, a tabela dinâmica trava se o arquivo for muito grande. Então, se vocês observaram, eu não carrego direto a tabela via Excel na planilha direta, eu carrego indiretamente via dados no menuzinho dados. Então, com isso, eu consigo rodar mesmo tendo um grande número de dados aí à disposição da empresa, ok? Então, essas funções DAX de AX são as funções que vão ser incorporadas à tabela dinâmica de tal forma que você possa usar a tabela dinâmica muito mais sofisticada e vão permitir também você criar o Power Maps e o Power View. Agora, onde que a gente coloca a tabela dinâmica? A tabela dinâmica, desculpa, não. A gente coloca as funções DAX. A gente coloca aqui embaixo, olha. Então, eu estou aqui no Power Pivot para o Excel, onde, como que eu cheguei aqui, eu fui em Power Pivot no menu, por gerenciar, ele apareceu essa tela. Todas as funções DAX que a gente vai fazer, a gente vai colocar nessa parte de baixo aí, ok? Então, essa parte de baixo que vai permitir que a gente trabalhe. Deixa eu voltar aqui. Tá? Essa parte de baixo é a parte que a gente vai trabalhar, vai colocar todas as funções, ok? Então, a primeira função que eu queria trabalhar, ela vai chamar, a soma dessa coluna aí, tá? Soma quantidade. A segunda que eu queria era o mínimo quantidade. A outra é máximo quantidade. E aqui é a média quantidade. Então, aqui eu tenho 4 funções. E aqui eu vou pôr a média do total. E o outro eu vou chamar total geral. Então, eu quero 4 fórmulas aqui usando essas funções DAX. Eu vou fazer a primeira juntos com vocês. E depois eu vou pedir para que vocês tentem fazer a próxima aí. Então, a hora que eu quiser fazer essa função, eu clico aqui nessa célula. Por que eu coloquei embaixo quantidade? Porque eu estou somando quantidade. Mas posso colocar em outro lugar? Pode. Mas aí só fica mais claro organizar. Então, lá soma quantidade, 2 pontos igual. Aí eu vou usar uma função DAX, que é a soma. É sum em inglês. Eu ponho SU, ela já aparece. Eu dou duplo clique nela. E aí ela pergunta, mas qual campo? E aí você fala assim, primeiro a planilha chama vendas 2, olha aqui embaixo. Então eu vou procurar o campo da vendas 2 que me interessa, que é esse aqui, vendas 2 quantidade. E aí você tem que fechar o parênteses, porque ele não fecha sozinho para você. E aí a gente vai olhar aqui embaixo se ele conseguiu calcular de adequado. Eu posso vir aqui entre as duas colunas e vou ver o valor aqui. Então, deu esse valor aqui. Ah, professor, eu não gosto de digitar, eu tenho preguiça de digitar, não dá para fazer mais fácil. Então, opa, eu vou pôr aqui no chat.
Aí eu queria que vocês colocassem aqui, fizessem o mínimo, o máximo dessa coluna quantidade e a média. E depois a média total, do valor total, e o total geral, que é a soma dessa coluna, o valor total. Então eu queria que agora vocês tentassem fazer, tá? Então todo mundo tentando fazer isso aqui no Power Pivot, ok? E aí, tendo dúvidas, por favor, levantem a mão, perguntem, a gente pode compartilhar a tela, pode ajudar por WhatsApp ou qualquer um outro meio aí mais adequado aí, ok? Então vamos lá, vamos dar um tempinho, por favor, dúvidas, poste aí e vamos resolvendo aí, pessoal, não vamos deixar nada pendente, por favor. Pessoal, dúvidas, vão perguntando. Vamos lá. Soma da quantidade, vamos fazer o mínimo, a forma do mínimo, do máximo, a média. Aí mesma coisa para a coluna total, vamos fazer a média e o total geral. Acho que a soma vocês já sabem que é o sum, S-U-M, o mínimo é min e o máximo é max. E a média, o que é, pessoal? Qual a função DAX que a gente vai usar? Alguém consegue olhar lá na tabela e falar para a gente, ajudar os colegas? Vamos lá, pessoal. A soma, vamos lá. Conseguiram fazer a soma da quantidade? Pessoal, aquelas pessoas que não conseguiram instalar a versão adequada, seria muito importante que fizesse o mais rápido possível, tá? A gente vai tentar ajudar aí, não tem problema nenhum, mas precisamos pegar uma versão mais nova aí para que fique mais fácil a instalação. A minha sugestão é o Excel 2019, e aí vocês podem baixar lá no site do Microsoft por 30 dias, e aí vocês têm condições de trabalhar com todas as ferramentas de uma maneira mais tranquila aí, tá? Aí eu posso ajudar nesse processo, tá ok? Então vamos lá. Vamos dar continuidade. Então esse mínimo aqui da quantidade, eu clico aqui nessa célula, 2 pontos igual, né? E a partir daí eu vou procurar a função DAX. Então a função DAX aqui é min, aparece o min aqui, eu dou 2 cliques nela e ela já abre a opção de
pegar qualquer campo. Como eu estou trabalhando com vendas 2, aí eu só pego aqui o campo correto, que é de quantidade. Dou OK, fecho parênteses, e aí deu mínimo 1. Aí tem um máximo aqui, você tá aqui, faltou um Uzinho, 2 pontos igual, aí eu começo a escrever max, ele já aparece o max, aí de novo ele pede qual é o campo que me interessa. Então meu campo é quantidade, eu dou Enter, vou pegar de novo, vou colocar aqui as fórmulas aqui no chat, forma do mínimo também. E por último dele, alguém descobriu qual que é a função? Por favor, digitem aí quem descobriu qual que é a função de média lá na tabela do DAX. Isso, Gustavo, é isso mesmo. Então vamos lá, vou clicar média editar, média quantidade, 2 pontos igual, average, e aí já aparece a average, eu clico com o mouse lá, e aí ele já pergunta em qual campo. Então é em cima do quantidade, fecha parênteses, e Enter, e a gente vai ver se deu. Então a gente pode observar aqui que tem um monte de casa decimal, a gente pode vir aqui em cima e tentar ver quantas casas decimais você deseja, tá? Então eu selecionei a célula e vim aqui em cima. Tá? Então essa função aqui é uma nova função que eu vou colocar aqui no chat. Agora a gente vai fazer a mesma coisa para a média total. 2 pontos igual, average, clica average, daí ele vai perguntar, agora não é mais quantidade, e sim o valor total. Fecha parênteses. Agora aqui vamos aumentar aí essa coluna para poder aparecer. De novo, a média lá está com vários campos, o tamanho, eu posso vir aqui e tentar definir se eu quero com 2 casas. E eu quero, além disso, colocar em dinheiro. Aí eu ponho aqui no dólarzinho em real. Então é a média total. Agora a gente vai colocar essa formulinha para que vocês possam e aí a gente tem o total geral, nós vamos colocar aqui 2 pontos igual, a gente vai somar, função soma, e a gente vai de novo pegar a soma do valor total, fecha o parênteses e dá Enter. Ele não pôs em dinheiro, aí eu venho aqui no dólarzinho e real em português. Tá? Então essa é o resultado que a gente vai ter depois de desenvolver essas 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, essas fórmulas com a função DAX. Tá? Para quem não pegou desse último aqui, também vou colocar a soma aqui no chat. Tá?
Pessoal, alguém precisa de ajuda nesse momento? A gente deveria ter 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Tá? São 5 ou 6 fórmulas que a gente usou a função DEX. Vou dar um tempinho para que as pessoas possam perguntar ou possam fazer. Alguma dúvida, pessoal? Vamos ver se todo mundo consegue chegar até aqui. Ok, pessoal? Então, com isso, a gente conseguiu fazer 4 funções, tá? E essas 4 funções aí, elas vão permitir a gente trabalhar uma tabela dinâmica mais sofisticada, além de permitir trabalhar no Power View e Power Maps. Tudo que a gente está fazendo aqui, ele vai ficar na memória do Excel e à disposição das ferramentas, tanto tabela dinâmica, Power View, Power Maps, tá? Então, uma vez que a gente terminou esse processo de escrever as funções aqui embaixo, sempre olhando aqui a tabela DEX, a gente vai primeiro, inicialmente, fazer uma tabela dinâmica, para a gente relembrar um pouquinho a tabela dinâmica com essas novas funções. Então, eu vou clicar aqui tabela dinâmica, então eu estou aqui no Power Pivot, do Excel. Ok? E aí eu vou nessa opção aqui, que é tabela dinâmica. Ok? Então, tabela dinâmica, primeira opção aqui, tabela dinâmica, eu vou dar OK. Tá? Ele já mostra que está à disposição dele esse arquivo de vendas aí com 8.721 linhas, tá ok? Agora, se eu pegar aqui esse vendas e der uma olhada nele, ele vai aparecer diferente do que a gente estava acostumado com tabela dinâmica. Ele aparece novas opções aí com FXinho. Esse FXinho são as funções que a gente calculou.
a soma mínima, máxima, a média e quantidade, a média total e o total geral. Então, nós fizemos novas funções, escolhendo as funções DAX, e aí nós estamos embutindo aí como uma nova opção de trabalhar na visualização dos dados. Tá? Então, a primeira coisa que eu queria passar para vocês é tentar brincar um pouquinho com esse processo. Então, eu vou pedir para que as pessoas trabalhem junto comigo aí, à medida que a gente vai desenvolvendo aqui. Então, eu queria trabalhar aqui, eu até vou pôr aqui no chat, eu queria trabalhar com a cidade versus o total geral. Total geral. Ok? Então, para que eu possa trabalhar a cidade de geral, eu preciso trazer essas informações aqui, na tabela dinâmica. Tá? Então, o total geral, ele está aqui. E aí ele tem que vir para cá. Ok? A outra informação que a gente tem em relação à cidade a gente tem que trazer para cá. Ok? Então vamos fazer isso. Vou trazer a cidade para cá e o valor total para cá. Então a gente tem a primeira coisa aqui, uma tabela. Então, se eu quiser ordenar essa tabela, eu posso selecionar em qualquer lugar aqui dos números, botão direito e classificar em ordem crescente ou decrescente. Isso facilita na hora de você fazer o gráfico. Então, eu tenho todas as cidades e o faturamento por cidade. Tá? Se eu quiser fazer um gráfico, eu vou lá inserir, gráfico recomendado, e aí eu vou ter o gráfico recomendado aqui. Então, o importante aqui nesse gráfico recomendado, que se a gente clicar no gráfico, aparecer essas bolinhas em volta aqui, você pode clicar no menu Design, que só aparece quando está clicado no gráfico. Se eu clicar fora do gráfico, some o menu Design. Se eu clicar dentro do gráfico, aparece o menu Design. E o menu Design permite você fazer algumas coisas mais sofisticadas aqui. Então, eu pus o fundo preto e eu posso aqui também selecionar a cor, né? Então, você pode trabalhar de alguma forma. Tá vendo que sumiu aqui o menu do tabela dinâmica? Basta clicar aqui nos dados, ele volta aqui para você. Pessoal, então o que eu fiz agora? Dentro lá do Power Pivot, né? Eu carreguei tudo isso aí para dentro da memória da máquina, fui lá na tabela dinâmica e agora eu estou usufruindo daquelas funções adicionais que eu coloquei. Tá? Então, primeiramente, eu fiz um gráfico, coloquei na linha cidade, na soma de valores, a soma do valor total, e aí fiz o primeiro gráfico. Agora a gente vai para o segundo gráfico, mas antes de ir para o segundo gráfico, eu queria saber se vocês têm alguma dúvida em relação a esse processo aí, precisa de algum suporte aí nesse processo.
Olá, pessoal, vamos lá. Dúvidas, preocupações, dificuldades. Dúvidas, preocupações, pessoal, vamos se manifestar aí, para o bem ou para o mal, mas vamos se manifestar de tal forma que a gente pode ajudar aí. Ninguém tem dúvida? Pessoal, vamos lá. Sim, o Gustavo colocou que seria o valor total, seria a mesma coisa. Você tem razão, esse já tinha, não precisaria nem fazer, mas eu poderia pegar esse valor, multiplicar por 2 ou converter em dólar, poderia fazer algumas coisas diferentes. Eu acabei fazendo a mesma coisa e já tinha o valor total lá. Você tem razão. Não, mas espera aí. Esse valor total... não, espera aí. Agora, o valor total é a soma de cada linha. Esse total geral é a soma de tudo, de todas as coisas. Tá? Então, ele soma tudo. Todas as cidades, tudo é total geral. É como se eles, embaixo dessa coluna, eles fizessem um total geral lá. O valor total é a soma só da linha. Agora, você fala assim, mas se eu colocar lá no somatório de valores, eu tenho a soma de valor total. Aí você tem razão, Gustavo. Se eu colocar lá embaixo, ele vai somar. E aí daria na mesma. Aí você tem razão. Aí talvez eu não precisaria fazer. Mas eu poderia fazer a coisa em dólar, fazer algumas outras coisas diferentes aí. E quando eu começo a fazer alguma coisa diferente, vocês observam que eu não preciso fazer uma nova coluna, uma outra coisa. Eu poderia até fazer, mas eu faço através das funções que somam tudo. Então vamos lá. Eu fiz a primeira aqui, agora eu queria que colocasse um novo gráfico aqui. Eu vou selecionar esse gráfico que existe, inclusive com aquele total geral e com cabeçalho. Eu vou dar Ctrl C, copiando, e vou dar Ctrl V aqui embaixo. E aí significa que eu tenho duas tabelas idênticas, mas ela não vai ficar idêntica muito tempo, tá? Eu vou clicar aqui a segunda e vou vir aqui, em vez de valor total geral, eu vou escolher aqui, eu vou tirar isso aqui e vou escolher a média total. Então eu fiz uma nova, eu só cliquei aqui e mudei do lado direito aqui. Então, tá vendo que aparece coisas distintas lá. Então, uma eu pus a média de faturamento por cidade e outra é a soma de média de faturamento. Se eu clicar aqui nesse segundo, eu posso fazer um novo gráfico. Eu só faço o gráfico depois que eu clico a tabela que eu quero fazer a partir do gráfico. Aí eu ponho inserir o gráfico aqui. E eu vou dar OK. Aí eu vou pôr junto aquele gráfico lá em cima, que aí eu faço um dashboard melhorzinho. Olha o que acontece aqui, pessoal, porque eu acabei não ordenando.
Aí fica difícil saber quem é o maior ou menor. Então, eu posso vir aqui em qualquer número aqui dessa tabela, botão direito, classificar, no caso do menor para o maior, e aí o gráfico fica muito melhor. Se eu não gostei do gráfico, eu clico o gráfico, ele tem que estar selecionado, com essas bolinhas em volta, aí eu posso ir lá em Design e mudar o gráfico aí, e fazer um gráfico diferente, como, por exemplo, esse azul. Tá? Então, aqui eu tenho a média por cidade e aqui eu tenho o total por cidade. São dois gráficos distintos. Tá? A única coisa em comum são as cidades. Tá? Como que eu fiz? Eu selecionei esses dados aqui, inclusive cabeçalho e rodapé, e depois eu cliquei e alterei os valores aqui da média total. Então, isso aqui a gente já fez, né, várias vezes, e agora a gente vai colocar aqui uma segmentação, tá? Lembra que a segmentação a gente vai em analisar. A gente vai analisar e escreve aqui, seria segmentação. E eu posso colocar, por exemplo, unidade. Tá? Aí eu posso colocar uma corzinha aqui, né? Vem opções, eu que não gostei dessa cor, venho aqui, aumento. E aí, se eu clicar canção aqui, ele deve filtrar os dois gráficos. Isso é importante a gente notar. Vamos clicar aqui. Pessoal, eu acho que ele não está funcionando para os dois, não. Parece que está funcionando só para um. Tem problema, hein, pessoal? Então, esse primeiro aqui parece que não está funcionando, né? Então, o que que eu faço, pessoal? Eu clico nos dados do primeiro, né? E aí eu vou em analisar e olhar filtros e conexões para ver se ele está selecionado. Observe aqui que no canto esquerdo não tá selecionado para filtro. Vamos olhar o outro para ver se está? Vou clicar aqui, analisar e filtrar conexões. Olha, está selecionado. E aí o que acontece se a gente voltar aqui e clicar canção? Ele já mexe nos dois. Não é legal? Então a gente colocou um filtrinho aqui, já deu a cor. A gente pode fazer mais, pessoal, se a gente quiser. A gente podia colocar, por exemplo, uma linha do tempo. E a gente tem uma data, por exemplo, do pedido. Na hora que eu fizer isso, o que acontece? Olha aqui, pessoal, eu posso começar a trabalhar aqui. Aí eu posso tirar o filtro, e assim por diante. Ah, mas esse aqui parece que de novo não está selecionando os dois. Ah, qual que não está? Ah, parece que, deixa eu ver aqui de novo. Ele está mexendo no de cima, mas no de baixo ele não está mexendo. Bom, não tem importância, vamos dar uma olhada. Clicamos aqui, analisar, filtrar conexão. Aqui os dois estão ok, estão fazendo. Aí eu vou no segundo, clico aqui em qualquer célula e vai filtrar conexões. Opa, primeiro não estava selecionado. Então, quando a gente trabalhar aqui agora, eu quero saber se junho, alguma coisa, ele vai mexer nos dois gráficos aí. Se eu quiser tirar o filtro, eu faço assim. Então, o que que a gente está fazendo aqui, pessoal? A gente está fazendo um gráfico dinâmico de tal forma que qualquer pergunta da audiência a gente pode mudar na hora. Ah, eu quero saber da unidade colina. Ah, colina junto com as flores, né? Eu posso selecionar
e assim por diante. Então é uma forma que a gente está mostrando para vocês que vocês vão apresentar nas suas disciplinas, mas de uma forma dinâmica. Você vai interagindo com a plateia, mostrando que os resultados, conforme eles vão perguntando. Porque a hora que vocês aprenderem só com o PowerPoint, aquele negócio estático, o cara pergunta uma coisa, você fala, preciso ir em casa, depois a aula que vem eu mostro. Não, vamos já decidir agora, pessoal. Ok? Então, pessoal, essa é a parte da tabela dinâmica e a gente fez uma revisãozinha. Agora, pessoal, a gente vai trabalhar nas duas ferramentas que a gente tem aí para visualizar dados. Primeiro é o Power Maps e o segundo é o Power View. O Power Maps, ele está com o nome de, lá no menu inserir, mapa 3D. Então, vamos ver como é que ele fica? Então, vamos lá, inserir, gráfico, mapa 3D. Então, esse é o mapa, pessoal. Observa que ele já automaticamente já pintou, marcou as cidades, porque ele já viu que o campo é cidade, ele já reconheceu. Aí, se eu quiser no campo cidade, e eu quiser, por exemplo, adicionar um campo aqui para calcular o total geral aqui. A altura aqui. Então ele começa a mostrar o faturamento por cidade. Se eu quiser colocar mais alguma coisa a mais, uma categoria a mais, eu poderia, vamos ver aqui, por unidade. Vamos lá. Então tem essas as unidades e ele começa a mostrar o faturamento em cada uma dessas unidades aí, em cada uma dessas cidades. Isso aqui é interessante, pessoal, que eu posso vir aqui com um cursorzinho do mouse, rolar aqui o mouse, para quem aqueles mouse que tenha aquele botãozinho de rolar, você pode visualizar aqui, aumentar. Agora eu posso vir aqui e mudar, eu quero um mapa plano, eu não gosto desse redondo. Tá? Ou não, tá bom aquele lá. Então eu mostro. Agora o que eu mostrei da outra aula, que eu acho que é muito legal, aqui em hora eu posso adicionar tempo. Aqui tem data do farimento e data do pedido. Aí eu vou clicar a data do pedido, né? E aí ele começa a aparecer aqui uma opção de cursor. Agora, se eu quiser mudar o mapa aqui, dar uma mudada no mapa, também posso mudar aqui, tá? E aí, se eu for rodar esse videozinho, olha o que acontece. Ele vai mostrando a data e a evolução dos valores aí, tá? Dia a dia de operação. Tá? Não sei se vocês lembram aí, em alguma ocasião eles mostraram aí o mapa do Covid dia a dia, aí você vai mostrando aí, os gráficos vão aumentando, tá? Então isso aí é interessante a gente fazer isso aí. Se vocês clicarem aqui em cima, tem um tour, e aí ele faz usando a tela inteira, olha aqui. Olha que legal, pessoal. É macumba ou não é, pessoal? Olha que fantástico. Então, pessoal, com isso, a gente mostrou aí como usar o Power Map. Basta ter um campo com data, para que você possa fazer esse joguinho aí, essa coisa dinâmica, tá?
Caso contrário, ele ficaria estático, mas eu acho bacana isso, ele ser dinâmico aí. Na hora que a gente fechar aqui, a gente vai para a segunda coisa, que é Power Pivot e Power View. Aí ele vai abrir o Power View, e o Power View ele tem essa cara. Então isso aqui ele chama de dashboard, e eu vou incluindo todas as informações que eu quero nesse dashboard. Tá? Eu vou fechar aqui esse filtro para que a gente tenha uma visão única aqui do dashboard. Vou clicar a setinha que tem ao lado esquerdo desse venda, e aí ele vai mostrar todos os campos. Aqueles que não tem nada à esquerda do campo são os originais. Os que tem somatório, ele que calculou para você, ele já faz isso, está vendo que ele já faz a somatória dos campos numéricos. E aquele outro que tem um outro símbolozinho, eu não sei exatamente o que é, são aqueles que você fez, ou seja, esses aqui, a gente que fez. Esse aqui, ele que calculou. Mas eu não pedi, ele que fez. E esse aqui eram os originais. Tá? Então, pessoal, o que significa isso? A gente tem à disposição, porque a gente fez através do Power Pivot, novas formas que a gente usou as funções DAX. Tá? Então, isso incrementou o potencial de uso da tabela dinâmica. Ok? Então, primeiro, quando você começa a fazer um Power View, você tem que pegar um campo numérico, tá? Eu vou pegar o mesmo que a gente usou da outra vez, né? Que é o total geral. Eu vou arrastar aqui o dashboard e ele vai mostrar o valor total. Então, o total de todas as vendas em todo o período. Uma vez que eu fiz isso, pessoal, eu posso vir aqui em tabela e venho aqui e mudo para matriz, para ter mais opções lá para o lado direito. Tá? Porque agora eu quero montar gráfico, tabela, fazer um mix de tudo. Tá? Aí eu clico matriz, aí vai aparecer novas opções aqui. Aí eu posso, por exemplo, pegar a cidade e colocar em linhas. E aí o que acontece? Ele mostra o valor de faturamento de cada cidade. Se eu quiser um gráfico, eu clico aqui nesse gráfico, nessa tabela, e venho aqui e escolho o gráfico que eu quero. Por exemplo, pizza. O gráfico pizza ele não fica muito bom quando tem muita coisa, né? Porque aí ele fica meio poluído, mas é uma opção também, tá? Uma vez que a gente fez aqui o total geral para a cidade, aí pode ser que alguém fala, não, eu não quero só o total, eu quero a média também. Então a gente, para fazer outro gráfico, é importante que a gente clica fora desse gráfico aqui. Clica aqui, por exemplo, ó. Tá vendo? Quando eu clico aqui, ele seleciona. Quando eu clico aqui, ele sai fora. Aí eu pego, por exemplo, a média total e arrasto para essa parte aqui. Então eu estou fazendo um segundo gráfico, mas ele pôs só a média total. Ah, mas se eu quiser colocar lá por cidade, então eu tenho que vir aqui em tabela, matriz. Aí aparece a opção de colocar novos campos aqui. Aí sim eu posso arrastar a cidade para lá. E aí ele põe, na verdade, como no outro, em vez de total geral, ele põe a média por cidade. Ah, mas eu não quero tabela. Então você clica aqui na tabela e aí vem aqui e faz um gráfico, por exemplo, de coluna
Ele está com um gráfico aí de percentual aí. Mas olha esse gráfico aqui. Tá? Então a gente fez um segundo gráfico aí. Então, vou dar uma parada aqui e aí vamos continuar aí. Aqui o título, Ultra Soft Company. Tá? Então, pessoal, vamos lá, até aqui, antes da gente prosseguir. Então, a gente fez 2 gráficos, pode fazer mais gráfico aí. Aqui eu vou aumentar um pouquinho, porque não está aparecendo o menu aqui. Pessoal, alguma dúvida? Vocês gostariam de que fossem atendidos agora? Paloma, alguma dúvida, Paloma? Alguma explicação adicional que você possa dar que pode ajudar os alunos? Acho que não, só quem tiver dificuldade depois rever o vídeo tenta fazer de novo, que aí fixa. Tá? Então, o que a gente fez aqui? A gente podia colocar mais gráficos aqui, né? Mais tabelas, mais gráficos, mas eu vou colocar uma segmentação. Lembra lá no que a gente fez na tabela dinâmica, colocou uma segmentação? A gente pode colocar aqui também. Como é que faz essa segmentação dentro do Power View? Tem mais 2 coisas interessantes aí que a gente pode colocar. Então, se eu quiser, por exemplo, fazer uma segmentação por unidade, eu não posso clicar aqui e selecionar. Eu tenho que clicar fora, porque senão ele vai escrever em cima desse gráfico aqui. Eu tenho que clicar em algum lugar, ou seja, quando eu clico, ele tira esse contorno aqui, ó. Quando eu clico fora. E aí significa que eu posso colocar uma coisa a mais. Então eu vou clicar a unidade e arrastar a unidade para cá, mas olha, eu não arrasto em cima não, porque senão ele escreve em cima, eu arrasto fora. E aí ele pôs a unidade aqui, tá vendo? Ah, ótimo, Dutra, vamos colocar essa unidade aqui, nesse cantinho, bonitinho, agora eu vou clicar lá para ver se faz. Opa, não fez nada. Não, tá certo, pessoal, não fez nada por enquanto, né? Se você olhar lá, quando você clica aqui, aparece o menu segmentação. Aí eu vou clicar o menu de segmentação. Agora dá uma olhada aqui. Eu clico em canção, ele já muda automaticamente. Pessoal, tá ficando mais bonito. Tá? Agora, uma outra coisa que as pessoas costumam fazer é colocar valores fixos, como se fosse um odômetro de carro, onde você teria os valores, à medida que você vai mudando os filtros tal, tem um valor fixo, o total arrecadado, total de frete, alguma coisa disso. Por exemplo, eu queria acompanhar o total de frete. Então eu vou vir aqui e colocar frete aqui. Tá? Só que eu não vou colocar, não quero fazer gráfico, nada. Eu queria que fizesse só uma caixinha, que ele ficasse aí, uma caixinha pequenininha para quem me possa. Eu venho aqui no tabela e coloco cartão. Eu posso fazer um cartão. Qual que é a ideia do cartão, pessoal? A ideia do cartão são valores fixos, que você pode colocar vários. Eu posso colocar outro cartão de frete, agora eu quero colocar um outro cartão,
somatório do valor unitário. Sei lá, venho aqui. Tabela, cartão. Então, eu já tenho os cartõezinhos aqui, ó. É um lugar onde vai ter os valores aqui. Aí, a hora que eu mudar aqui, ó, coluna, ele vai mudando os valores lá. Valor de frete, valor unitário. Então, são os valores que eu quero acompanhar, o faturamento, total de vendas, blá, blá, blá. Eu posso colocar aqui. Tá? Posso colocar bonitinho, mudar a cor, etc e tal. E aí eu vou colocando aqui. Então, eu fiz aí uma segmentação, fiz um cartão e fiz um gráfico de pizza e um gráfico de barras aí. Então, mais ou menos essa é a ideia do Power View. Agora, o Power View só funciona depois que você colocou as coisas no Power Pivot. Tá? Então, uma vez que você colocar no Power Pivot, ele já habilita todas essas funções especiais. O que a gente está querendo aí nesse processo, pessoal? A gente está querendo que você tenha ferramentas de visualização para impressionar o chefe, para mostrar os dados, para interagir com a plateia. E a partir do momento que isso ele permite essa interação ou perguntas, eu quero saber só da unidade de coluna, não tem problema, tá aí todos os valores. Tá? Então é importante que a gente aprenda a fazer esse processo. Agora, com relação ao estudo de caso que a gente está trabalhando, pessoal, nós vamos ter que apresentar os dados. Quanto mais recursos você usar na apresentação, e se ela for de interativa, é muito melhor. Não quer dizer que necessariamente nesse caso específico eu vou conseguir usar todos os recursos do Excel, mas quanto mais você conseguir, é melhor. Tá? Agora vamos entender um pouquinho a lógica que está por trás desse método que a gente está usando. Se vocês recordarem, o primeiro caso lá, foi bem antes da pandemia, eu praticamente mostrei um possível resultado do problema, né? Então eu ajudei bastante. Se vocês observarem no segundo caso, que tinha lá o NRV, o gross margin, eu mostrei um pouquinho do NRV numa tabelinha, num Excelzinho, numa planilhinha. Né? Agora nós estamos no terceiro caso, que é o custo, volume, lucro, CVP, profit. Agora, pessoal, eu não vou dar suporte nenhum. Vocês vão ter que resolver o problema sozinho, com seus recursos, perguntando. Posso perguntar para o professor? Pode, mas o professor vai responder com outra pergunta. Pô, mas sacanagem, o professor não está aí para ajudar? Tô, pessoal, a gente está querendo não só desenvolver o conhecimento na área de domínio de sistemas, mas a gente está querendo que você desenvolva novas habilidades e que a gente chama aqui de soft skills. Então, a gente está trabalhando com vocês como comunicar, como trabalhar em conjunto, tá? Como desenvolver capacidade crítica, o pensamento crítico, tá? E como resolver problemas. Então, o fato de a gente fazer isso não é porque a gente é do mal, etc. Porque a gente quer ajudar vocês que possam desenvolver. Não interessa se vocês sabem ou não. Vocês vão procurar ajuda, vão já na internet e vão resolver o problema. Quando a gente chega numa empresa e o cara pede para fazer alguma coisa, vocês como funcionários, não como estagiários, vocês têm que fazer. Agora, como vai fazer, com quem vai aprender, aí a gente tem que resolver isso. Então, isso a gente chama essas capacidades soft skills. É resolver problemas sem que a gente tenha a solução do problema. Então, é isso que a gente está desenvolvendo nessa disciplina. A partir de um caso real, a gente vai resolver o problema, mesmo a gente não tendo essa capacidade inicial para resolver. Mas como a gente tem soft skills, a gente vai atrás e vai resolver e não vamos ficar parado, né, pessoal? A gente tem que trabalhar na solução.
E tem muito recurso, muita gente que está disposta a ajudar, muito vídeo, muita internet, muito Google, muito YouTube. Ok, pessoal? Então, com isso, a gente finaliza aí o Day 2. Lembrando que você já deve ter postado, na verdade, todo o material que ficou sob sua responsabilidade, tá? Lá na área comum. E essa área comum é você ajudando a classe inteira. Então, nessa área comum, o que vai acontecer? Vocês vão ter todo o material que acreditamos seja suficiente para resolver o problema. Tá? Então, durante a aula toda, nós vamos tentar ajudar vocês, mas não de uma forma de mostrar a solução, mas tentar tirar a solução de vocês mesmos. Então, a gente faz perguntas em cima das suas perguntas, de tal forma que você possa desenvolver a solução sozinho. Se você conseguir solução sozinho desse problema do CVP, a gente acredita que você consiga desenvolver qualquer problema. Não precisa necessariamente a participação do professor. A função do professor aqui é guiar você na solução do problema e não dar a solução. Porque a partir do momento que eu não faço parte mais do seu trabalho, você vai ter que resolver sozinho. Então, essa é a proposta dessa disciplina. Na verdade, são todas as disciplinas que eu faço, têm essa mesma metodologia. Eu desenvolvo não só hard skills, mas eu procuro tentar desenvolver os soft skills. Essa capacidade de soft skills que não é robotizada, por enquanto, e não é desenvolvida pelos recursos de inteligência artificial. Por favor, não se torne um robô, que a partir do momento que você desenvolve as atividades que o robô faz, você deixa de ser útil para o mercado. Desenvolva soft skills que, por enquanto, o robô não consegue. Eu não sei até quando isso vai ocorrer. Mas, com certeza, o hard skills, que é a parte técnica da contabilidade, o robô vai conseguir fazer. Então, vamos tentar melhorar para que a gente tenha um valor maior agregado à sua capacidade profissional aí. Eu agradeço todo mundo aí. Então, lembrando que na segunda-feira a gente vai ter todo o tempo da aula para poder resolver. E aí vocês vão trabalhar em grupo na solução, porque já na quarta-feira vocês já vão apresentar. Lembrando que a gente já está passando para a última semana de aula. Na quarta-feira vocês apresentam e na sexta-feira a gente tem duas coisas importantes. A primeira é o caso ético, onde vocês vão ter que fazer uma entrevista, lembra disso? E a gente vai ter, no final da aula, uma coisa que a gente chama focus group. A gente pode ganhar de meio até 1 ponto na média, desde que você colabore com a evolução da disciplina. Então, a gente vai querer saber se essa disciplina pode ser melhorada e como pode ser melhorada, como pode se desenvolver mais esses soft skills. E é muito justo vocês receberem nota, uma vez que vocês estão melhorando a disciplina para os próximos anos. Então, é muito importante a sua participação. É obrigatória a participação? Não, pessoal. Assim que acabou o caso ético, quem quiser ir, pode ir embora. Agora, quem não quiser ir embora e participar disso, tem a possibilidade de ganhar meio a 1 ponto, tá? E explica aí, Paloma, como significa essa participação, como que você ganha meio e como você ganha 1 ponto. A nota vai ser baseada de acordo com a contribuição de cada aluno. Então, tem várias questões, dependendo da sua contribuição, você pode ganhar de meio a 1 ponto. Então, acho que podemos lembrar também, né, Paloma, que não significa que a gente acha que tem uma contribuição melhor ou pior que a do outro. Todo mundo tem uma contribuição igual, só que quem dá mais contribuições vai ganhar mais pontos. A gente não está valendo a qualidade. Olha, aquela contribuição é melhor que essa. Não, isso a gente não está fazendo. Não é isso, Paloma? Isso, é só mais quem está contribuindo mais ou quem está contribuindo menos.
Ok, pessoal? Alguma consideração aí final que vocês querem fazer? Se não houver, a gente já pode parar a gravação, né, o Paloma, e a gente pode finalizar a aula e tenha um bom final de semana.